Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do caso envolvendo o empresário Emílio Brandt, que falou sobre o presidente Sérgio Santos Rodrigues, a atual gestão do Cruzeiro, que assim, até alguns de vocês perguntou se ele seria, por exemplo, um candidato a ser o presidente do Cruzeiro futuramente. Queria comentar com vocês sobre isso, Cruzeiro, e qual o percentual que vai pagar dos salários atrasados até sexta-feira, e também o valor que deve ser desse pagamento. Queria falar com vocês também sobre o caso envolvendo o Renato Kaiser, que assim, fez gol ontem, tá bastante em alta, e alguns de vocês me perguntaram se ele tem ainda percentual ligado ao Cruzeiro ou não. Vamos comentar um pouco a respeito disso, e também sobre o zagueiro Léo, ex-Cruzeiro, que assim, está sem clube e tem interesse de voltar a jogar em 2022, e ao menos na minha opinião ele seria um excelente reforço para o Cruzeiro, mas eu acho bem difícil dele voltar, e vamos explicar aqui os motivos, tá? Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas comentando o vídeo de ontem de noite. Primeiro é para o Ítalo, lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Muito obrigado, Igor. Um salve para você. É raro até, Ítalo, né, no caso, é raro até ter alguns cruzeirenses no Rio de Janeiro, mas de vez em quando aparece alguns, valeu demais. E outro é para o Cláudio Francisco, ele é lá de São Paulo, bairro da Penha, já foi lá também, muito bom. Valeu demais, Cláudio, todos os cruzeirenses aí de São Paulo. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que vai sair umas 6h15, 6h30, aí deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é. Quem sabe você também não aparece aqui no canal, tá? Enfim, vamos começar falando sobre esse caso envolvendo o pagamento dos salários atrasados, onde o Cruzeiro, de acordo com o UOL, após essa greve dos jogadores, vai pagar cerca de 50% dos salários atrasados, que já tinha sido noticiado inicialmente também pela Rádio Itatiaia. O Cruzeiro que chegou a um acordo com alguns empresários, os principais desses, o Regis Campos, da Encamp, construtora, e também o Pedro Lourenço, dos supermercados BH. Além disso, também teve dois nomes de empresários que não foram divulgados, possivelmente uns pode vir a ser o Aquele Diniz e o dono do banco BS2, que também é cruzeirense e tudo mais, mas você ainda não tem certeza a respeito dos dois, pois o nome não foi divulgado. Então, apenas especulação que pode vir a ser algum desses outros dois, ajudando, colocando dinheiro também no Cruzeiro, além do Regis Campos, do Pedro Lourenço, o ex-fundador do Banco Inter e o atual dono do Banco BS2, tá? Enfim, o mecenas que tem ajudado o Cruzeiro vai ser um valor próximo de 4 milhões de reais. Todos já sabem que a dívida do Cruzeiro com salários atrasados, pendências, é de 9 milhões, o mesmo valor que o Pedro Lourenço aportou no Cruzeiro quando o Luxemburgo chegou e teve aquele pagamento de salários atrasados um pouco mais do que 2 meses atrás, e o Cruzeiro já precisando de novo de dinheiro, péssima administração, principalmente por conta do Sérgio Rodrigues, que dava para ter feito um planejamento muito melhor, mas muito melhor mesmo para essa atual temporada. A ideia do Cruzeiro é pagar os salários em dia até o final do ano, não ter mais nenhuma pendência, e é uma pena ainda, né, não conseguir pagar 100% dos salários. Não sabemos se o jogador vai entrar em greve depois disso, quem sabe depois do jogo diante o Avaí na sexta-feira, temos que ver, porque assim, ainda alguns funcionários do clube e jogadores não vão receber, já que vai ser apenas 50% desse valor pago. Possivelmente deve pagar, tipo assim, metade do valor, né, que teria a receber. Sei lá, o funcionário recebia 5 mil, vai receber 2.500, porque vai ser esse 50% pago nesses 4 milhões de reais, tá? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários sobre esse assunto, sobre esse caos, né? Inclusive tem mais do que 8 dias que entrou em greve, voltou no domingo, mas assim, ainda não foi quitado, pelo menos oficialmente, essa parte de 50% dos salários atrasados, tá? Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do zagueiro Léo, ele que assim, deu uma entrevista e falou um pouco a respeito sobre o seu desejo de voltar a jogar futebol em 2022, já que ele está totalmente recuperado, e assim, é um cara que até você estava esperando que iria arrumar outro clube em 2021, que não foi o que aconteceu. Para você ter uma noção, ele que rescindiu seu contrato com o Cruzeiro, saiu muito mal, muito por conta também do Sérgio Rodrigues, que não quis ele aqui no Cruzeiro, para falar a verdade. Nesse ano ele não jogou pela Raposa, porque estava se recuperando de lesão, e a rescisão de contrato dele foi lá para junho, julho, agosto, junho ou julho desse ano, em meados ali, e assim, ele não arrumou nenhum clube, tinha até a expectativa dele jogar na Série A, teve especulação no Juventude, no Santos, mas acabou não concretizando nenhuma dessas idas para essas equipes. Até mesmo acho que ele tem muito espaço ainda na Série A tranquilamente. O Léo, que é um zagueiro bem experiente, mas ainda tem uma idade para jogar muito bem, tem 33 anos de idade. Eu acho que, por exemplo, colocando ele no Atlético Paranaense ali, daria muito, muito certo. No Santos também, dependendo da situação, eu acho que daria certo também. E no Cruzeiro não precisa nem dizer, né? Porque assim, o Cruzeiro conta hoje com o Eduardo Brock e com o Ramon, mas na minha opinião, o Léo, no alto nível que ele tá, que ele estava antes, né? Eu acho que ele seria titular tranquilamente.
Ano passado, 21 partidas, marcou um gol. Para falar a verdade, ele estava muito mal naquele início, principalmente de Série B. O Léo estava cometendo alguns erros bem bobos, inclusive, mas quando ele se lesionou, ele estava fazendo algumas boas partidas e não teve essa sequência justamente por conta dessa lesão que atrapalhou bastante. E até lá no início do vídeo, né, eu falei para vocês porque, infelizmente, seria praticamente impossível de voltar para o Cruzeiro, mesmo todo cruzeirense, a maioria quer ele de volta, os jogadores também têm uma ótima relação com parte da diretoria, mais o Sérgio Rodrigues, que teve essa confusão quando ele saiu aqui do Cruzeiro. Eu tenho certeza que ele nunca aceitaria o Léo de volta, reconhecer o erro que ele fez e abrir mão, né? É um cara bastante orgulhoso, infelizmente. Eu acho que seria impossível a volta do Léo, infelizmente, por conta dessa questão aqui que eu falei com vocês, tá? Lembrando que ele ficou aqui no Cruzeiro mais do que 11 temporadas, um cara ídolo, conquistou tudo que podia ganhar aqui no Cruzeiro. Quero que vocês deixem aqui nos comentários se você acha que o Léo teria espaço nessa zaga da Raposa hoje, ou não, ou até para ser um reserva imediato. Por que não, né? Eu acho que seria uma excelente opção também. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Mas o assunto que eu queria falar com vocês é a respeito do Renato Kaiser, ele que assim voltou em alta, tá em alta, né, pelo Atlético Paranaense, inclusive marcou gol do empate em 2-2 ontem contra o Flamengo. Ele fez o gol da vitória, né, tava 2-1 pro Atlético, depois o Flamengo empatou, um gol de cabeça. E que assim, muitos de vocês cruzeirenses me perguntou se o Cruzeiro ia ter um percentual ligado a ele ou não. Para você ter uma ideia, nesse ano pelo Atlético Paranaense, 44 jogos, 10 gols e 2 assistências, números bem interessantes. E olha que ele passou alguma parte da temporada lesionado, ele deixou de jogar ali pelo menos umas 6, 7 partidas por conta dessa lesão. Números bem interessantes e que assim, vocês me perguntou se o Cruzeiro manteve pelo menos algum percentual. Tinha gente pensando que ele ainda era do Cruzeiro, mas não, tá? Para você ter uma noção, o Cruzeiro negociou ele lá em meados de outubro do ano passado, junto ao Atlético Paranaense. Ele já chegou e jogou por lá, jogou ali de outubro até janeiro, o Campeonato Brasileiro de 2020, né, referente a 2020. Lá no Atlético Paranaense, nesse primeiro ano dele já foi bem, 29 jogos, 8 gols e 3 assistências. O valor da negociação foi de 5 milhões de reais, que foi um valor baixo porque assim, o Renato Kaiser tem 24 anos de idade, tinha naquela época, hoje tem 25, e o Cruzeiro tinha menos do que 8 meses de contrato. Então ele poderia negociar já em dezembro a ida dele para qualquer outra equipe. E o Atlético Paranaense quis, porque quis o jogador e viu que esse valor de 5 milhões de reais seria justo já para garantir os percentuais dele. Vendeu 90% dos direitos econômicos, o Cruzeiro é dono de 70%, ficou com 3 milhões e 800, o Vasco detinha 20%, ficou com 1 milhão e 200 e 10% era referente aos empresários, que ficaram com 600 mil reais dessa negociação. Então o Cruzeiro ficou com 3 milhões e 800 mil reais, vendeu seus 70% que tinha, e o valor na época foi justamente o mesmo problema que o Cruzeiro passa hoje, foi para pagar salários. O Cruzeiro vendeu o Caio Rosa, depois o Renato Kaiser, valores baixíssimos inclusive por conta disso. E assim, eu acho que o Cruzeiro poderia ter mantido uns 20% do percentual dele. Eu acho que vai ter uma venda no futuro bem alta e o Cruzeiro poderia lucrar, tá? Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários se você acha que o Renato Kaiser seria uma boa para o Cruzeiro ou não. Se ele tivesse continuado aqui, não ter emprestado ele para o Atlético Goiano no ano passado. Vejo que o Cruzeiro tinha um time muito limitado e emprestou ele antes mesmo de ter um presidente oficial, antes mesmo de começar o Campeonato Mineiro. Então acho que foi um erro gigantesco. Pelo menos ele foi bem por lá, rendeu essa grana pro Cruzeiro, não tem muito o que reclamar. Mas pra você ter uma noção, ele foi emprestado ao Atlético Goiano, começou ali uns jogos na Série A e também o Campeonato Goiano, 16 jogos, 10 gols e 2 assistências antes de ir para o Atlético Paranaense ser negociado. Lembrando que o Cruzeiro também, por aqui, ele jogou apenas 7 partidas e nunca marcou nenhum gol. Quando estava emprestado pela Raposa, ele estava pelo Cruzeiro, né? Foi emprestado a Ponte Preta, Chapecoense, Atlético Goiano, onde o Atlético Goiano foi onde ele teve mais destaque, inicialmente lá na Série B de 2018 e também na Série A em 2020, principalmente. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Emílio Brandi, ele que é empresário, e assim, deu uma entrevista, um podcast, lá no podcast Na Reserva, onde faz diversos assuntos, inclusive a respeito do futebol. Já teve entrevista com o Sérgio Rodrigues, que repercutiu bastante. E assim, ele falou sobre a atual gestão do Cruzeiro, principalmente do Sérgio Rodrigues, e deu algumas alfinetadas, tá? Ele falou que disse que o Sérgio não quis ajuda quando teve a oportunidade, tanto assim, de ouvir conselhos, quanto você vê que do lado financeiramente. E ano que vem afirmou que tem que subir de qualquer jeito, já que é totalmente inacreditável, né? O Cruzeiro indo pro 3º ano seguido na Série B, apesar desse ano ainda ter chance de conquistar o acesso, mas eu não coloco assim todas as minhas fichas porque o Luxemburgo não vai conseguir fazer milagre, ainda mais com o time que o Cruzeiro tem hoje, que ao menos na minha opinião é muito limitado, tá? Enfim,
Para você ter uma noção, ele foi perguntado o que ele faria se fosse presidente do Cruzeiro hoje, nessa atual situação. Falou que iria reunir algumas pessoas que têm interesse realmente em ajudar o Cruzeiro, ouvir algumas ideias e pensar mais na instituição Cruzeiro do que no pessoal, no marketing pessoal. Ele fala, que foi assim, né, até uma criticada bem forte em relação ao Sérgio Rodrigues, onde ele falou sobre ele estar dando palestra lá em Portugal, enquanto o Cruzeiro está numa situação, um circo aqui pegando fogo, né, realmente algo inacreditável, e disse assim, para dedicar mais ao Cruzeiro do que ao individual, que eu concordo totalmente, tá? Ele, para você ter uma noção, é fundador da Nova Safra Food, que é uma empresa gigantesca, é um cara assim com uma condição financeira excelente e que até já surgiu especulações que ele poderia estar ajudando o Cruzeiro, um daqueles 8 empresários cruzeirenses que poderiam ajudar o clube. O Emílio Brandt entrava nessa lista e assim, para ele se candidatar à presidência eu acho bem difícil, por agora, quem sabe ele tem um cargo dentro do Cruzeiro, mas possivelmente está mais focado nas suas empresas do que propriamente assumir a função dentro do Cruzeiro, dedicar 100% a isso. Eu acho bem difícil de acontecer, já que se for para acontecer que seja ali com o Pedro Lourenço, ele sendo o CEO do clube, e tendo também o Emílio Brandt, um cara ali como conselheiro do Cruzeiro ou algo do tipo, tendo uma função importante, eu acho que seria bem válido também, tá? Enfim, você já sabia do Emílio Brandt, ele que já surgiu várias especulações também sobre o Cruzeiro, de poder assumir a presidência e tudo mais, eu acho bem difícil de acontecer, ainda mais nesse processo de curto prazo, mas quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham a respeito dele e também sobre essas entrevistas, né, que ele deu falando, dando uma alfinetada bem forte mesmo no presidente Sérgio Santos Rodrigues, tá? Que realmente faz um mau trabalho e não é de surpreender, né? Algumas criticadas mesmo vindo de algumas pessoas que já poderiam, por exemplo, estar próximas a ele. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like também e se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, tá? E caso você ainda não seja inscrito, aproveite para ajudar-nos a chegar a essa marca de 27 mil inscritos e 200, já está bem perto, conto com a ajuda de vocês. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeos, uma onde eu falo sobre o Jornal do México, que falou sobre o interesse assim, do Cruzeiro, do Fundo Árabe comprar o Cruzeiro, recomendo vocês darem uma olhada, além também do vídeo de manhã hoje mais cedo, tá? E fique esperto que hoje 6h15, 6h30 tem vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!